Glória a Deus. Queridos, que Deus fale ao seu coração tanto quanto tem falado ao meu coração. O Senhor me deu uma palavra a compartilhar ao coração desta casa, e eu estou aqui para fazer isto nesta noite, em nome de Jesus. Abra comigo Eclesiastes do capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Se você perceber que alguém do seu lado não tem uma Bíblia, não trouxe uma Bíblia, acompanhe com essa pessoa em nome de Jesus, mesmo que você não a conheça. Esta é a palavra de Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor, Eclesiastes 3, no verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amado e precioso Deus, nós submetemos a nossa vontade, a nossa mente, o nosso intelecto, os nossos desejos somente a Ti. Nós não queremos ouvir nenhuma outra voz que não seja a Tua neste lugar, porque somente a Tua voz pode direcionar, ensinar, confrontar, apacentar, curar, libertar. Por isso, Pai, que esta palavra chegue como um bálsamo, mas ao mesmo tempo ela venha como um despertar ao coração de cada um de nós. Nós não sabemos o tempo, mas nós queremos, Pai, aprender qual é o seu tempo. E nós nos apresentamos aqui nesta noite de ceia do Senhor, para declarar que ao Senhor seja dada a honra, a glória, louvor e adoração. Todo espírito que não te glorifica, Senhor, seja arrancado deste lugar. Todo sentimento contrário hoje seja submetido ao poder do amor do Cristo que morreu por nós. Que nós nos sujeitemos à Tua palavra e à Tua vontade, e que esta palavra vá e ela ecoe a eternidade, mas também ao nosso coração e à nossa mente, e ela produza em nós o peso da Tua glória, em nome de Jesus. E todos digam amém. Assentai-vos, meus irmãos e minhas irmãs. Quando nós estudamos a palavra de Deus, ela fala sobre 3 tempos. Existe um tempo que é o tempo Cronos, é o tempo do relógio. É esse, quando você pensa que não, já é 7 horas, quando você pensa que não, já é 9, você pensa que não, já é meio-dia, quando você pensa que não, já é 15 horas, você pensa que não, já escureceu e já passou das 19 horas, e quando você pensa que não, já é meia-noite. Esse é o tempo Cronos. Aí nós temos um outro tempo, é o tempo Kairos. É o tempo onde Deus manifesta aquilo que Ele tem aqui na terra, conectando as coisas do alto aqui embaixo. Esse é o tempo Kairos. E aí nós temos um outro tempo, que é o tempo Aion. O tempo Aion é o tempo em que Deus se movimenta nele, no tempo da eternidade.
é onde tudo que não é feito se faz, é onde o Senhor, Ele gerencia tudo o que acontece aqui neste tempo, aqui no primeiro céu, no segundo céu, no terceiro céu, no cosmo, e Ele transita no aion, para que aquilo que está aqui, acontece primeiro no tempo aion. E eu entendi, queridos, e tenho entendido que eu tenho uma responsabilidade apostólica. Não é sobre título, é sobre uma responsabilidade apostólica. Mas esta responsabilidade apostólica não é só minha, porque nós somos uma igreja apostólica, e nós precisamos juntos construir no tempo de Deus um tempo apostólico para um tempo de caos. E eu sei que eu estou aqui nessa noite para tentar fazer você entender qual é o tempo que você está. E eu estou falando agora de tempo sobre propósito de Deus. Não estou falando de tempo aion, não estou falando de tempo cronos, não estou falando de tempo sobrenatural, eu estou falando do tempo do propósito. Estamos num tempo, num período em que se faz muitos planos, e fazer planos não é errado, é até necessário, é até importante, mas é necessário entender qual é o tempo pelo qual você se encontra, porque só assim você vai aprender a se mover e se movimentar no tempo que Deus tem. Uma movimentação equivocada é perigosa demais. Quando eu trabalhava em empresas para homens, e eu sabia qual era o tempo que eu precisava estar em cada lugar, porque eu nunca me permiti fazer movimentações equivocadas. Então, o que é uma movimentação equivocada? É quando Deus me impele a fazer algo pelo reino, e eu estabeleço muitas vezes uma indisponibilidade. E aqui mora um perigo. Estabelecer um tempo de indisponibilidade, quando Deus já está falando para você, é agora. Deus está falando para você, olha, você precisa fazer a obra, e você continua no ministério de banco, fazendo o quê? A sua vontade. Por quê? Porque eu estou indisponível. Quando nós saímos de Deus, e eu preciso que você entenda que o reino de Deus precisa ser uma prioridade na vida de cada um de nós. Quem está aí? Porque no final, o que realmente vai importar é o que nós fizemos debaixo daquilo que Deus tinha. Porque tudo começa e termina no reino. Você não nasce primeiro no ventre da mãe, você nasce primeiro num propósito em Deus. Onde Deus estava quando Ele planejou você? No tempo aion. Então, quando nós saímos de Deus, Deus colocou dentro de você e de mim um chamado e uma missão. Quando você estava no aion, Deus colocou uma missão dentro de você, um propósito dentro de você, uma chamada dentro de você. Então tudo começou aonde? Na eternidade, no aion, lá no lugar em que Deus habita, no terceiro céu. Jesus disse assim, que nós não somos daqui. Por quê? Porque nós fomos originados nele.
Dentro dele, eu e você e toda a multidão nasceu de dentro de Deus. Mas quando Deus colocou você no tempo cronos do relógio, Ele também colocou neste tempo um propósito e uma missão. Você está aí ou não? E dentro desta missão, Deus nos deu ferramentas, estratégia, inteligência, capacidades, sabedoria, para que aquilo que estava em Deus pudesse acontecer por meio da nossa vida. E isso é missão. Por isso que eu estou, desde a virada do ano, falando que você precisa ser uma resposta. A quem? Àquele que formou e gerou você no ventre da sua mãe. Você não é uma casualidade, você é uma missão de Deus na terra. Você é uma resposta de Deus na terra. Por isso que você não pode, você precisa entrar num ambiente do inconformismo, de não ser mais um no meio da multidão. Você está aí ou não? Muito mais do que fazer alguma coisa, eu preciso entender o tempo que eu tenho para fazer. Então eu preciso entender qual é o tempo certo de cada coisa. Eu preciso entender qual o tempo que eu estou vivendo agora e ter consciência de onde você está e de onde Deus te plantou e para quê. Por que você nasceu nesta família? Eu queria ter outro pai, outra mãe, outro pastor. Não, por que Deus plantou você na casa que você tem ou na igreja que você está? Por uma missão e um propósito. Você não nasceu aleatoriamente na casa da tua mãe. Lá dentro do teu lar há uma missão também. Aqui dentro há uma missão também. O ID de Jesus é uma missão do reino, para que eu e você sejamos uma resposta. Você pode passar uma vida inteira em brancas nuvens, em plácido repouso, sem nunca cumprir a missão, o chamado, o desígnio de Deus. Por quê? Por causa de uma decisão que você toma dentro de você. Então, o reino exige de mim, de você, prioridade. O que você tem que entender é que Deus não vai atrasar a missão, porque alguns homens e mulheres decidiram permanecer dormindo ou acovardados. Quando Deus coloca uma missão no coração de Josué, se ele ficasse acovardado, aquela multidão chegaria na terra prometida? Sim ou não? O povo chegaria. Mas ele levantaria outro. Porque Deus não tinha uma promessa, não era com o povo, não era com Josué. Ele colocou uma missão dentro de Josué. Se Josué não faz, Deus levanta outro. Vasti tinha uma missão, e ela disse: eu não vou. Deus levanta Esther. Mas a missão vai ser cumprida, comigo ou semigo, como diz o outro. Atropelou o português, né? Mas Deus não vai atrasar a missão, porque alguns homens e mulheres decidiram permanecer na inércia, na covardia, ou dormindo. Não, sabe o que eu quero? Que tem gente que fala assim para mim: não, rapaz, é que eu estou estudando agora, estou estudando e etc, não dá, tá. Mas quando eu estiver fazendo faculdade, eu venho servir. Aí ele começa: não, mas agora meu tempo ficou menor ainda, quando eu formar eu venho. Aí ele se forma: é que agora a minha profissão exige muito da minha presença, então agora não posso. É que agora eu sou solteiro ainda, mas quando eu casar eu sirvo. Aí ela casa, não serve também. Não, é porque, sabe como que é? Eu tenho que cuidar da minha casa.
E a gente vai empurrando a missão por causa da falta da prioridade. Se o reino não for sua prioridade, minha prioridade, nós estamos fadados ao fracasso. Eu preciso falar algo ao teu coração muito importante. Você precisa pegar cada palavra liberada do altar, para que essas palavras possam alterar a realidade de outras pessoas. Não é sair daqui, uou, que palavra. Não, querido, é o que essa palavra vai fazer para transformar na vida de alguém. É o que o teu testemunho vai fazer para mudar e alterar a realidade de alguém. É você pegar uma mulher que quer se divorciar, e você, por ter passado por todo um processo de quase divórcio, e tendo vencido, você fala assim: não vai divorciar não, luta pelo teu casamento. Ah, mas meu marido é chato. Irmão, todo marido é chato, todo. Aponta um que não é chato. Se não é por uma coisa, é por outra. É ou não é? Obrigado pelo amém tão empolgado. O culto, ele traz uma palavra que nos dá uma missão e uma responsabilidade espiritual. Eu ainda sou um marido chato, mas já melhorei um pouco. Amém? Também não, como diz o mineiro, um cadiquinho eu já melhorei. Queridos, por que as pessoas não mudam? Porque elas não conseguem olhar para dentro delas. Porque enquanto eu olhava para a bispa, não, mas ela tem esse defeito, mas não, eu não mudei. Mas o dia que eu falei assim, não é sobre ela, é sobre mim. É uma exigência minha para comigo. Aí eu passei a mudar as respostas e as responsabilidades. Porque, como eu disse, não tem marido bom. Bom é só Deus, irmão. Amém? Chamaram Jesus de bom, ele disse: bom é o meu Pai. Só tem marido bom, sabe quando? Quando está lá no carro: oh, meu marido é tão bom. Agora não fala mais, não vai brigar mais com você, não vai pegar mais no teu pé, agora ele é bonzinho. Não. O cara está ali no sepulcro, ele está ali no velório. Se ele era bom, se era mal, e pronto, acabou. E não desanima as solteiras, não. Mas você já precisa saber onde você está entrando, você entrar já debaixo de uma palavra. Então, a missão não vai ser atrasada por causa de nós, por causa de mim ou de você. Que se eu não fizer, Deus vai levantar outro e vai fazer. Em Gênesis 38, um moço chamado Onã, filho de Judá, a palavra diz que o irmão dele, chamado Er, morreu e não tinha filhos. Deuteronômio 25 fala da lei do levirato. O que era a lei do levirato? O moço é casado com uma moça. Aí esse moço morre e não deixa nenhum filho. A lei do levirato dizia o seguinte: que o irmão solteiro, ele coabitava intimamente com aquela mulher viúva para suscitar descendência ao irmão. Acontece que este homem também iria levantar herança para o filho do morto. Ei, isso não vale mais para o tempo de agora, tá bom? Aleluia. Eu estou falando da lei do levirato, que não existe mais, mas nessa época havia essa lei. Só que Onã, o que ele decidiu? Quando ele coabitava com Tamar, ao invés dele completar o coito no relacionamento, a palavra diz que ele jogava a semente no chão, porque ele não queria gerar um descendente para o irmão morto. E a palavra diz que Deus mata Onã por causa disso. Por que Deus mata Onã por causa disso? Porque de Jesus, o Salvador, o Remidor, ele precisava vir da onde? Da tribo de Judá. Então o que Onã estava fazendo? Estava atrasando a missão da vinda de Jesus.
Aí Deus foi lá e matou, né? Isso aponta hoje para cada um de nós. Por quê? Porque nós somos irmãos de Jesus. E Jesus é o nosso irmão mais velho que morreu. E como os irmãos mais novos de Jesus, nós levantamos e suscitamos herança para ele. Todas as vezes que você fala do amor de Jesus e que alguém se converte dos seus maus caminhos e a igreja ganha um novo filho espiritual, Jesus está sendo glorificado nisso. Todas as vezes que você fala assim, não vou evangelizar não, porque eu não quero me indispor com ninguém, você está sendo um Onã. Você está jogando a semente da palavra por terra, e a semente precisa ser plantada no coração de alguém. Você está aí ou não? Então Onã morreu porque ele se recusou a dar herança para o seu irmão. Você está entendendo, sim ou não? Ele estava atrasando a linhagem que viria de Jesus, que é o leão da onde? Da tribo de Judá. E Onã era de qual tribo? De Judá. Aí Tamar se casa com não tem filho, morre. Aí Onã também. Mas aí você vai ver que depois, aí você lê a história, que Tamar vai encontrar uma estratégia para gerar um filho daquela tribo de qualquer jeito, porque a missão não poderia falhar, e tinha que ser da onde? Da tribo de Judá. Então você percebe que falhou, que Onã falhou, mas a missão falhou. A missão não vai falhar por causa de nós. Você está aí ou não? Jesus colocou em você talento, inteligência, competências, possibilidades, segredos espirituais, tesouros do céu escondido dentro de você, para que você possa ser e dar uma resposta. Não é só ser, é dar. É aquilo que Ele fez com você, você fazer a partir de você algo que vai mudar a história de alguém. Eu não posso ouvir uma palavra e manter ela guardada dentro de mim. Essa palavra precisa ser compartilhada. O que é evangelho? O evangelho é boas novas. O que são boas novas? Boas novas são a palavra do evangelho que é compartilhada. E elas só são boas novas se elas forem compartilhadas. Que são boas novas? Evangelho, que precisa ser compartilhado. O problema desta geração é que ela vem para a igreja somente para receber cura, receber a próxima liberação, receber a próxima libertação, receber o próximo bálsamo. Existem pessoas que já foram curadas, tratadas, saradas, queridos, que o demônio nem está mais nela, mas ela continua como? Com o mimimi espiritual. Elas insistem em manter a dor, em manter o sentimento de rejeição. E eu nunca imaginei que eu diria isso que eu vou falar para você agora. Mas tem gente que o sangue de Jesus nunca é suficiente. Nunca. Ela nunca se livra das dores. Por quê? Porque a dor dela, ela quer sangrar em cima de alguém. Então o sangue de Jesus nunca é suficiente, porque ela quer continuar carregando as feridas do passado. Aí o sangue vai ser insuficiente. Eu não estou dizendo que o sangue de Jesus não tenha poder, mas estou dizendo que algumas pessoas decidiram se manter doentes. Tem gente que não quer ser sarado, tem gente que quer ser bajulado. Dó de você, irmã. Ai, de novo você. Ai, dó. Te feriram de novo, hein? Ai, tadinho. Sua mãe de novo. Ai, aquela mocréia sua mãe. Dó, irmã, de você. Ai, de novo. Seu marido, aquele malvadão. Ai, que dó, irmã. Vira a página, vira a chave, irmão. Para de ficar massageando suas dores, para alguém ficar com dó de você, com pena de você,
com autocomiseração. Ai, tadinho de mim, tadinho do diabo. Porque o final dele, querido, é estar aprisionado num lago de fogo, que o bicho queima e não morre. Eu e você somos mais que vencedores. Para mim, para você, o sangue de Jesus tem que ser suficiente. Suficiente para curar tuas dores, suficiente para curar teus traumas, suficiente para curar tuas emoções, suficiente para curar o teu matrimônio, suficiente para curar teus filhos, suficiente. O sangue de Jesus é suficiente. Você está aí ou não? E eu te pergunto, que nível de ferida é esta? Que Jesus não tem acesso para curar, irmãos. O cara está 100 anos na igreja. O cara foi evangelizado pelo Billy Graham e não se converteu ainda. É que eu tenho uma dor. É que meu pai me rejeitou. O teu pai carnal te rejeitou? Glória a Deus. Porque o pai verdadeiramente genuíno, que gerou você lá no tempo Ayum, ele enviou o seu filho amado para morrer no teu lugar, e isso te basta. O sangue de Jesus precisa ser suficiente. Você está aí ou não? No Getsemane, Jesus traz uma lição preciosa. Ele estava sendo prensado pelos nossos pecados, pelas nossas dores, pelas nossas transgressões, pelas nossas enfermidades. Ele estava moído pelas nossas feridas. Isaías 53, o Senhor já tinha falado que Jesus seria uma resposta, e quando ele nasceu do ventre de Maria, lá em Belém, ele decidiu ser uma resposta. No Getsemane, Jesus estava dizendo e nos ensinando a nos submeter às nossas vontades, nossos sentimentos e as nossas dores à vontade do Pai. Por isso Jesus disse: Pai, seja feito conforme a tua vontade. O que Jesus está dizendo é: eu não serei refém da minha vontade. Tem gente que ainda é refém da própria vontade. Tem gente que é refém da própria vontade. Vou dizer de novo, tem gente que ainda é refém da própria vontade. Escute, se você depender de sua vontade, você não vai orar, você não vai ler Bíblia, você não vai jejuar, você não vai vir no culto, você não vai vir na Santa Ceia, que é um culto um pouquinho mais longo. Para ver Avatar de 4 horas, você fica lá de boa, mas passa de 2 horas do culto para ver se você não fica aí levantando e olhando o relógio toda hora. Mentalidade babilônica. A nossa alma fica confortável no cinema, mas quando é Deus falando, aí as nossas inquietações da alma não param dentro da gente. Oi, tem algum crente aí? Tem algum filho de Deus? Sabe, amados, tem gente que não vai vir nas reuniões porque a vontade da alma é ficar na boa. Aí ela pega aquela passagem de Romanos capítulo 12, versículo 2, boa, perfeita e agradável, e aí ele não quer ir para perfeita, ele só quer ficar na boa. Deus quer tirar você da boa, da tua boa vontade, para ir para a boa vontade dele, porque a vontade dele é perfeita, e a nossa é só boa. Você quer ficar na boa ou na perfeita? Ah, eu quero ficar na perfeita. Mas você não quer sair da boa, você não quer sair da sua vontade. A sua vontade é até boa, mas a dele é perfeita. Aí é uma escolha que só você poderá fazer. Vai ficar na boa?
Eu quero uma mente transformada. Se ficar na boa, não vai ter mente renovada e transformada, não tem metanoia, não tem mudança de mentalidade, porque enquanto você ficar na boa, você vai ficar aí, com as suas dores, sangrando em cima de todo mundo. Mas eu não tive mãe. Não teve mãe, mas tem igreja. Não tive pai, mas tem um Pai Celestial. Mas os meus irmãos são mala, mas Jesus Ele é suficiente também como irmão. Por isso que Ele é o seu irmão, e Ele é suficiente também. Muitos não estão na missão, não é por falta de competência, não é por falta de inteligência, não é por falta de sabedoria, é por falta de prioridade. Competência você tem até demais, inteligência está sobrando, sabedoria está transbordando, mas e a prioridade? Não, é porque o meu patrão, para o teu patrão você sai de madrugada, mas chama você para orar de madrugada, você vai. Segunda-feira começa a oração da madrugada. Não vou não, porque vai, né, que Deus me dá uma missão. Já te deu, só essa missão está aí dentro. Só que você quer colocar ela onde? No estado de dormência. A missão é uma prioridade. Jesus nos ensinou que o reino de Deus vem em primeiro lugar. Buscai o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Sabe por que você está cansado, sobrecarregado? Você está correndo igual um maluco, uma maluca, atrás das outras coisas e deixando o reino para depois, porque o reino não é prioridade de coisa nenhuma para você, e aí você está atrás das outras coisas, e as outras coisas te cansam mentalmente, te cansam intelectualmente, cansam o teu corpo, e aí você não tem mais força para nada. Por quê? Porque o reino de Deus não foi e não está sendo prioridade. Aí, apóstolo, desde a virada de ano, é essa palavra que bate na gente. Não, querido, é palavra de despertar. A gente está muito mole. A gente tem que sair dessa inércia, a gente tem que sair dessa mornidão, a gente tem que sair dessa infantilidade que a igreja se encontra, desses mimimis que a igreja se encontra. Tem hora que diante de Deus dá vontade de você falar: não, Senhor, arruma outra aí. Que é tanta bucha, irmão. Verdade. É tanto problema, tanta luta, tanto problema. É um, é outro, e você larga um, já tem o outro, já tem o outro, já tem o outro, já tem o outro. Meu Deus, que doideira. E por que uns estão sobrecarregados? Porque para outros não está sendo prioridade. Eu tenho obreiros extraordinários nessa igreja, que faria inveja a Salomão em todo o tempo da sua glória. Competência, inteligência, sabedoria. Mas aí eu tenho outros também competentes, inteligentes e sábios, mas querem ficar aonde? Na boa. Aí nessa noite você vai ter que escolher se você vai ficar na boa ou na perfeita. Eu já decidi onde eu vou ficar, e não quero ficar na boa. Aliás, faz mais de 20 anos que eu não estou na boa, que eu decidi. Minha vida virou a prioridade para mim, reino, pessoas, aconselhamento. É isso. É fácil? É, bastante. A missão é uma prioridade. A minha oração é que você não vai mais perder de vista o tempo do propósito de Deus por causa das suas vontades, por causa das suas feridas, por causa das suas dores, por causa das suas realidades, por causa dos seus medos, por causa dos seus anseios. Você não pode perder a oportunidade da missão da tua vida. O reino tem que ser a missão da tua vida, da nossa vida. Apóstolo Júlio, o senhor está falando isso para quem? Está vendo duas caixas aqui, Cada alto-falante desse é 15 polegadas. Aqui tem 30 polegadas virado primeiro para mim. Mas aí tem outras para você também. Tem 2 sub gigantes também apontados para você. Por quê? Porque a missão é nossa.
A missão não é minha, é nossa. É façamos nós. Nós recebemos na igreja uma palavra, e na palavra um propósito, recebemos por meio da palavra uma missão, mas o que está acontecendo? A sua alma decidiu não se comprometer com a missão. O que Deus faz na nossa vida não é para a gente se exibir. O que Deus faz na nossa vida é para que nós sejamos uma resposta na vida de pessoas lá fora, irmãos. Não adianta receber uma palavra de ativação no culto, por mais tremenda e extraordinária, e diga-se de passagem, tem boas mensagens nessa casa. E não estou falando de mim não, tá? Eu estou falando de cada um que se coloca nesta igreja com uma palavra. Deus dá uma ativação, Deus dá uma chave, Deus dá uma virada. O problema é que não adianta vir uma palavra e você não virar a página. Judas andou com Jesus tantos anos, mas ele decidiu que o reino não era a prioridade dele. O reino, a vontade de Judas era dinheiro. Ele amou mais o dinheiro do que o reino, porque o reino não foi prioridade. Você está aí ou não? Porque não adianta sair do culto debaixo de uma palavra de ativação, de entusiasmo, e amanhã você está olhando para o espelho e dizendo: ai, tadinho de você, ô dó, ninguém te vê, ninguém te ama. Está repreendido em nome de Jesus. Você não é vítima das suas dores, e nem eu. Nós recebemos o Espírito Santo, fomos revestidos de poder, fomos curados pelo sangue. Mas quando nós recebemos uma missão, um envio, um propósito da parte de Deus, muitas vezes entramos no modo de filhinhos feridos de novo. Não adianta. A sua alma sempre vai sabotar você quanto à missão do reino. Vai sabotar você. Hoje nós fomos para a corrida de Reis, 10 km, no sol escaldante. Quando passou 5, 6 km, a vontade da mente era parar tudo. Missão é assim também, tem hora que dá vontade de parar tudo. Você está aí ou não? Não adianta, a sua alma sempre vai encontrar uma maneira de dar uma desculpa para você não fazer. Satanás vai fazer questão de te mostrar alguma coisa na igreja que não está andando de acordo com aquilo que você gostaria, para ser uma desculpa para você não fazer. Olhe para alguém e fale para essa pessoa: não seja mais escravo das suas desculpas. Amados, não adianta gritar aqui dentro dizendo: eu sou mais que vencedor, e amanhã estar amedrontado diante da primeira luta. Evangelho não é palavra de efeito. Evangelho é poder de Deus. Você acha que Jesus ia mandar você para uma missão sem te dar poder para você realizá-la? Escute, os problemas nunca vão terminar até que você termine. Você vence um problema, outro, semana que vem tem outro, é ou não é? Mas o importante é aquilo que Paulo disse em 2 Timóteo 4, do 7 ao 8: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo entendeu a missão e ele foi até o fim, porque melhor é o fim das coisas. Aqui sempre haverá uma questão ou outra, um problema ou outro, porque cada problema, cada deserto, cada dificuldade é uma maneira que Deus encontra para elevar o teu nível de confiança, teu nível de fé, de resiliência espiritual. Você está aí ou não? De te dar autoridade em territórios que um dia foram ambientes da tua derrota.
Preste atenção, Jesus já te deu autoridade sobre territórios que um dia foram ambientes da tua derrota. Preste bem atenção, pessoas que tiveram problemas com álcool ou com drogas, ele vai ser um agente de Deus para tirar a gente desse lugar. Pessoas que já tiveram problema com prostituição, vai ser uma chave, uma ferramenta para tirar pessoas deste lugar. Então todos os lugares que foram lugares de derrota, é um lugar que o Senhor te habilitou a fazer com que outros saiam de lá. O que é isso? Legitimidade. O que te aconteceu, não é para você ficar, ai, será que Deus me perdoou? Ai, como é que vai ser? Não é como vai ser, já foi, Jesus já morreu, já ressuscitou ao terceiro dia, já remiu você dos seus pecados, já perdoou tuas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Não seremos, nós já fomos. Você está aí ou não? Saímos de um culto como esse, entusiasmados, alegres, encorajados, mas a segunda-feira, o primeiro problema, você já esqueceu da palavra e até de quem você é. Sabe aquele problema que vem bum, com uma bomba? Aí você fica assim, um cotoco, um covô, esqueceu a palavra, vele a palavra, e não esqueça quem você é. Você não é mais um não, irmão. Você é o filho para a missão. Então quando você entra no culto, Deus está te preparando para segunda-feira. Olhe para alguém e fala para ele: hoje, e a cada culto, e a cada mensagem, é Deus te preparando para os próximos dias. Porque quando chegar aquele problema que Deus já sabia que aconteceria, Ele já trouxe uma palavra que vai mostrar para você qual a saída. Ah, mas aí eu chego na semana, eu já esqueci até o que foi pregado. A palavra que é uma saída, e você não sabe a palavra, vai ter saída para você? Não. Você não lembra nem que pregou? Olhe para alguém e fala assim: o nosso Deus é nosso Pai, e Ele é um Pai que antecipa. O culto é Deus antecipando ferramentas, estratégias, armas espirituais para os próximos dias. Então fica atento, pelo amor de Deus. Aí Deus te dá uma arma espiritual. Aí terça-feira tem uma batalha, você: cadê minha espada? Cadê minha espada? Não sabe o que foi pregado. Você está aí? Oi? Tem alguém aí? Não? Por isso você precisa escrever a palavra na tábua do teu coração. Porque no dia que houver uma situação, queridos, preste atenção no que eu vou dizer. Quando você sai com um avião do solo, antes de você tirar o avião do solo, você faz todo um checklist. E você faz algo chamado briefing. Que é briefing? Se acontecer isso, nós vamos fazer aquilo. Se acontecer aquilo outro, nós vamos fazer isso e isso. Se pegar fogo no motor, você está encarregado em puxar a manete e desbloquear e acionar a garrafa de extinção de oxigênio, de incêndio. Se acontecer isso e isso, você assume o comando, porque eu vou cuidar disso e disso e disso. Briefing. E aí quando pousa, debriefing. E aí, como é que foi? Aconteceu isso, nós sinalizamos, isso aconteceu, aquilo não aconteceu, mas você está o quê? Preparado. Pode vir tempestade, o motor pode pegar fogo, pode despressurizar, pode acontecer o que for. Você sabe que independente do nível da tempestade, você ao sair, antes de decolar, você se muniu de tudo que você precisava, de informação, de conhecimento, num checklist, porque quando vem a tempestade, eu sei como sair dela. Então culto é o que? Um briefing para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano.
Tem gente que não sabe qual a palavra foi liberada na virada de ano. Preste atenção, a palavra de virada de ano é o briefing do ano de 2026. Aí chega lá em abril, tudo se fecha e você fala: e agora? Vai ver o que a palavra foi falada lá em janeiro na virada. Você está aí ou não? Deus é o Deus que antecipa. Então quando você entra no culto, Deus está te preparando para todos os dias, até para os dias maus e até para os bons dias. Para os maus, para que você não seja pego despercebido, e nos bons, para que você não se vanglorie dizendo: olha como eu sou bom, e aconteceu por causa das minhas competências. O diabo pega pessoas em dois lugares. Primeiro, quando não tem, ou você não é filho de Deus, coisa nenhuma você não tem, aí você rompe, aí você vai para um outro nível. Aí o diabo fala assim para você: não, agora você não precisa ir para a igreja, não, você já tem dinheiro. Ou olha como você é bom e inteligente, você não precisa dessa gentalha não. Você está aí ou não? Então quando você está aqui, Deus está preparando você para a segunda-feira. Porque no primeiro problema, tem gente que não sabe nem onde está a Bíblia, não sabe nem nem o que foi pregado no domingo. Tem gente que sai daqui dizendo que uma palavra pode mudar tudo, mas quando tudo acontece em desacordo com aquilo que você criou como expectativa, você se esquece da palavra, porque está focado na necessidade, na dificuldade, na realidade. Chegou o momento de nós entendermos que a missão do Evangelho não é brincadeira. Tem muita igreja aí brincando de ser igreja. Nós estamos muito distantes de ser o que nós precisamos ser. Muito. E eu disse nós. Evangelho não é brincadeira. Isso custou. Irmãos, preste atenção. Tem uma Bíblia na sua mão aí? Sim ou não? O sacrifício de Jesus, o Evangelho, as palavras de boas novas, custaram a vida do Filho de Deus, o arquiteto do universo. Mas você tem Bíblia e nem lê. A Bíblia está até colada. Deus está dando um despertador espiritual para alguns aqui nesta noite. Não há mais tempo, porque o tempo está abreviado, e a palavra de Deus diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu, como nós lemos em Eclesiastes 3. O grande problema é que esta geração já terminou o tempo de chorar, para irmos para um tempo de posicionamentos alinhados ao que Deus tem, o que Deus quer, e não é mais tempo de chorar as próprias dores, é tempo de chorar com os que choram. Sabe o que eu aprendo como pastor? Tem luta que aparece lá em casa, eu estou tão ocupado com a vida de tanta gente, quando eu chego lá o problema já está resolvido, que eu estou cuidando da sua, no bom sentido. Você está aí ou não? Você está enlinhado com seus próprios problemas, que você não pega problema de ninguém. Não é que gente dá trabalho, dá. Seus filhos dão trabalho, sua mulher dá trabalho, você também dá trabalho para sua mulher. Se você é empregador, os empregados dão trabalho. Se você é empregado, você também dá trabalho para o empregador. O empregador também dá trabalho para você. Então todo mundo dá trabalho para todo mundo, porque onde tem gente tem problema. Agora eu preciso saber o seguinte: qual a minha missão? Onde Deus me plantou? Qual a minha missão dentro da igreja que eu estou? Qual a missão dos lugares que eu piso, no ambiente que eu trabalho? Porque enquanto eu estiver chorando com os que choram, Deus vai tratando áreas da minha vida, da sua vida, que a gente não pode. Eu já perdi as contas de quantos problemas eu estive envolvido diretamente na vida de pessoas, e quando cheguei em casa os meus já tinham terminado, porque eu estava tão ocupado cuidando do problema dos outros, que quando eu cheguei em casa os meus já estavam resolvidos. E se não tiver, Deus vai me dar coragem, ferramenta, estratégia para eu resolver lá também. E assim para você também.
Então já chegou o tempo de nós corrermos e parar de ficar engateando, irmão. Tem gente que ainda está dividido entre Deus e o inferno, entre a vontade de Deus e sua vontade, e estamos num tempo de decisão. Então é necessário sair do muro e decidir. O cara está na igreja, ainda fala palavrão. O cara está na igreja e ainda está olhando pornografia. O cara está casado e ainda está olhando para as mulheres da rua. Para. A igreja precisa se converter de seus maus caminhos. Amados, em nome de Jesus, o inferno ainda é uma realidade. E tem outra coisa que eu vou falar para você aqui hoje. Tem gente, vou falar de marido e de esposa. Tem esposa que porque o marido errou em momento, algum equívoco da vida dele, aí você aprisiona teu marido uma vida toda. Mas você fez em 1985, você fez em 1975, você fez, mas o que Jesus fez não tem valor sobre o teu casamento, não. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Tem mulher que mantém o marido preso. Não, agora é do meu jeito, porque você errou um dia e você não errou nunca não, né, bonitona? Eu estou falando. Porque tem gente, irmão, tem cônjuge que aprisiona o outro no erro do outro. Porque um dia você fez isso, porque um dia, e você agora é funcionário de Satanás agora. Oi! Tem alguém aí? Tem algum funcionário do cão aí? Não, né? Amém. Em nome de Jesus, sangue de Jesus. Você tem uma missão, você tem um propósito, uma chamada. Não basta crer no Evangelho, você precisa permanecer nele. Não basta você permanecer no Evangelho sozinho, você precisa fazer com que esse Evangelho seja pregado e anunciado aos confins da terra. Jesus disse em Jerusalém, em Judéia, Samaria e confins da terra. Evangelho é sobre dimensões, não é sobre pregar aqui dentro. O dia que eu tiver uma oportunidade de pregar aí, lá no açougue que você compra carne, está precisando de gente para pregar lá na sua empresa que você trabalha, tem gente precisando lá. Porque eu nunca recebi uma oportunidade de pregar. Jesus te dá a oportunidade todo dia e você vira as costas. Se tivesse um pastor aqui agora para pregar para esse homem, é você, não é você que está vendo a situação, então é com você. Olhe para alguém do seu lado e diga: o seu tempo acabou. The time is over. Você está aí ou não? The time is over. O tempo acabou. Tem gente que está aqui, querido, e precisa de um despertamento. A pergunta que eu faço para você aqui, que está aqui há 1, 2, 10 anos ou mais: o dia que você for lembrado, de que maneira você vai ser lembrado? O dia que você estiver no seu velório, como é que você vai ser lembrado? Um causador de problema? Um homem de fé? Uma mulher extraordinária? Ou uma mulher rixosa? Um homem cheio da graça do Espírito Santo? Ou um homem que nunca fez nada para mudar a história de ninguém? A pergunta que você precisa fazer para você é: como você quer ser lembrado? Dos feitos extraordinários ou da apatia espiritual?
Porque tem gente que não se comprometeu com o todo, que não se comprometeu com a missão, que não se comprometeu com o propósito. Revestidos pelo Espírito Santo. E revestimento do Espírito Santo não é para você fazer a sua vontade, não é para você se autoproteger, não. É também, mas é principalmente para que você seja uma resposta onde você for. É para você avançar territórios. É para ser um saqueador do inferno. Não, apóstolo, é que eu estou orando ainda. Oração sem posicionamento é inércia. Eu sei que tem gente que ora, mas e o posicionamento? Eu não estou dizendo que você não ora. Eu estou dizendo que você precisa se posicionar diferente. Ah, mas eu não fiz por causa disso, eu não fiz porque aconteceu aquilo, eu não fiz por causa de fulano, eu não fiz porque ninguém foi, eu não fui porque ninguém foi, eu não falei porque ninguém falou, eu não agi porque ninguém agiu. Mas o ID é urgente, é agora e é para você. Não é sobre o que ninguém fez, não é sobre o outro, é sobre você. É sobre a missão gerada lá no Aion, que Deus já colocou aí dentro de você. A partir daquela cruz, a partir daquele sacrifício, a partir daquela entrega, não há mais desculpa. Estamos numa geração de bons argumentos, e essas argumentações vazias têm paralisado pessoas. Irmãos, como pastor, eu tenho percebido ao longo de uma trajetória de mais de 20 anos pregando, é que bons argumentadores são péssimos em arrependimento. Você pode pegar um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, que ele é bom na argumentação. Não, porque isso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Você pode ter certeza de uma coisa: não vai mudar nunca. Aleluia. Qual é a sua desculpa para não fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer? Porque não é sobre o que você não tem, é sobre o que Cristo tem e já fez. Se fosse pelo que nós temos, preste atenção nisso, nem eu, nem você estaria aqui hoje. A igreja é um lugar de improváveis, e nós estamos aqui porque nós cremos num Deus que transforma e eleva a missão dos improváveis. Não espere condições favoráveis para fazer o inferno recuar. Não, no dia que não estiver chovendo eu vou para o culto. Não, no dia que estiver tudo bem, aí eu faço. Olhe para alguém e diga: não espere condições favoráveis para fazer o que tem que ser feito. Se você ficar esperando o tempo favorável para fazer o que Deus te mandou fazer, você nunca vai fazer. Profetiza aí na vida de alguém: você não precisa de um tempo favorável. Diga para essa pessoa: você não precisa de um tempo favorável para ser uma resposta na vida de alguém. Mais alto e mais forte: você não precisa de tempo favorável para fazer o que Deus já disse que você tem que fazer. Eu fui comprar uma torneira esses dias para um filtro lá de casa. E quando eu cheguei lá, encontrei uma moça em condições desfavoráveis, uma vendedora da loja. E eu falei assim: moça, vem aqui que eu vou orar por você agora. Não, mas tem gente, mas eu vou orar por você porque você não está bem. Condição desfavorável. Liberei uma palavra, orei por ela na frente de todo mundo. A condição era desfavorável? Sim. Só que nas condições mais desfavoráveis, Deus faz as coisas mais extraordinárias. Deixa Deus usar você nos lugares improváveis para fazer coisas extraordinárias. Não fica esperando um púlpito, uma plataforma, queridos. Você já é a plataforma. Olhe para alguém e diga: você é a plataforma que vai alterar a realidade de pessoas.
Querido, no dia que você entender isso, e você tem que começar a ser igreja fora da igreja, em lugares desfavoráveis, em lugares aparentemente inapropriados. Você acha que o tempo de Moisés foi favorável? Não, porque tinha Faraó. Você acha que o tempo de Josué foi favorável? Não, porque tinha muralhas e gigantes. Você acha que o tempo de Elias era favorável? Não, porque tinha Jezabel e Acabe. Você acha que no tempo de Jesus foi favorável? Não, porque tinha Herodes, os fariseus, os saduceus, os herodianos, Judas. Você acha que no tempo do apóstolo Paulo foi fácil e favorável? Não, porque tinha o sinédrio do Império Romano, tinha o imperador Nero, condições desfavoráveis. Aí eu te falo, como esses homens estão sendo lembrados hoje? Aí eu volto àquela primeira pergunta: como você vai querer ser lembrado amanhã? Em tempos desfavoráveis, é onde Deus encontra um meio para fazer coisas extraordinárias. Eu vou dizer de novo: em tempos desfavoráveis, Deus encontra um meio para fazer coisas extraordinárias. Levante a mão e diga: eu sou o meio. Você está aí ou não? Porque a gente acha que o meio é o outro. Não, você é o meio. Estamos em uma geração que, ao invés de estarmos debaixo de uma unção de inconformismo, ela decidiu estar debaixo do espírito de insatisfação. É o inconformismo que transforma tempos desfavoráveis em dias extraordinários. Tem muita gente que perdeu o governo do Espírito Santo, porque focaram em vontades e desejos humanos. No dia que suas vontades forem para o reino de Deus, Deus vai fazer coisas que você nunca pensou e nunca imaginou. Porque eu conheço um Deus que é meu Pai e seu, que Ele é um especialista em também realizar desejos do coração. Por isso que tem uma vasilha aqui para você colocar os planos, propósitos, sonhos. Não tem nem sonho mais, então já começa: Senhor, eu não tenho sonho, então preciso ter um. Entramos num tempo de decisão. Porque nós estamos num tempo de cumprimento, e não existe cumprimento sem decisão. Para alguns o tempo é a duração dos fatos, a maneira que se contabiliza momentos, horas, dias, meses, minutos. O tempo pode ser dimensão do cronos, das eras, das épocas. Mas o tempo é a oportunidade diária. Preste atenção nisso, em nome de Jesus. Tempo, anote isso na tábua do teu coração. Tempo é a oportunidade diária que Deus nos dá para fazermos a sua vontade. É o intervalo entre o haja de Deus e o nosso eis-me aqui, o nosso rinene. Lembra lá das mensagens do começo? Rinene. Sabe por que muitas vezes uma igreja não avança? Sabe por que muitas vezes uma família não avança? Sabe por que muitas vezes um propósito não avança? Porque estamos num tempo de muito individualismo, de muito egoísmo, um tempo de muitas competições. Mas nós precisamos entrar num tempo do façamos nós. Ministério de louvor? O problema é do Gilmar. Ministério de ação social, problema de Luciano. Ministério de batismo, problema de Marcelo. É pulsação, problema de Ronaldo. E a gente é bom para enumerar, né? Não. Nós entramos
num tempo de cumprimento, e num tempo de cumprimento façamos nós. Olhe para alguém e diga: façamos nós. Isso não é singular, isso é plural. Façamos nós. Não é sobre um indivíduo, é sobre façamos nós. Antes de você chegar, alguém preparou essa igreja, preparou a mesa, limpou tudo, limpou as cadeiras, preparou, limpou, lavou os banheiros. Antes de você chegar, havia um façamos nós aqui. Alguém veio ensaiar louvor, alguém preparou uma palavra na semana, orou, jejuou, buscou. Por quê? Porque uma igreja é um lugar de façamos nós. Não é sobre, fulano não fez, não, é façamos nós. Deus está em busca de uma igreja que faz parte de façamos nós. Levante a mão e diga: para entrar num tempo de cumprimento, precisamos entrar num tempo de façamos nós. Não é problema do líder, não é problema do pastor, façamos nós. Por que não está acontecendo? Porque está faltando nesta casa o faltamos nós, façamos nós. Mas se o apóstolo, se a bispa, se o pastor fulano, se o beltrano, se o diácono, se o líder, não, façamos nós. Eu vi um tempo em que eu vi algo que precisava ser feito e eu ia e fazia. Estava compartilhando com o pastor Márcio esses dias de uma experiência que eu particularmente passei numa igreja, lá onde eu conheci a bispa Lídia, lá onde eu cuidava de almas, lá onde eu aconselhava pessoas, lá onde eu expelia demônios. Eu era um pastor auxiliar, mas eu não era nem diácono, mas toda a igreja falava: é o pastor Júnior. Mas a pastora não veio. Não, mas o pastor Júnior está aí, e se tiver um problema ele resolve. Será que eu posso olhar para você e se der de repente um mal em mim, e eu falar não tenho como ir, e eu ligar para você e falar: irmão, você vai pregar hoje? Você pode dizer: Rinene, eis-me aqui. Ou não, eu não estou preparado. A bispa está de prova. Às vezes a pastora Marlene estava pregando no altar, alguém ligava para ela com urgência, ela tinha que ir para a regional, ela chamava a mim e falava assim: Júnior, dá continuidade na pregação. Eu pegava o microfone e continuava a pregação dela, porque eu entendi há muito tempo o façamos nós. Que dia nós vamos entender o façamos nós? Que dia? E eu oro para que esse tempo, que nós entramos em tempo de cumprimento, esse façamos nós seja, não querido, num jargão, não é andar de jargão em jargão, não, é andar de glória em glória. E para isso, para andar de glória em glória, nós temos que entrar no modo façamos nós. Você está aí ou não? Mesmo com as minhas feridas, mesmo com minhas dificuldades, mesmo com as minhas dores, mesmo com minhas limitações, mesmo com as minhas imperfeições, porque tem gente que não obedece o líder porque percebe que ele tem imperfeições e limitações. Olhe para alguém e fala assim: Deus não chamou você para ser perfeito, mas anda com Ele, e Ele vai aperfeiçoando você. Teve gente que chegou para mim e disse: não, apóstolo, eu não vou obedecer o líder tal não, porque ele tem um defeito. Eu falei assim: então ajuda ele. Não, eu não ia obedecer porque ele tem uma dificuldade, e você não tem não. Você é o perfeito, você é o sinete da perfeição. Porque se falta algo para ele, e você está do lado dele, é porque você é o complemento que ele precisa para o façamos. O problema humano é tentar selecionar melhores. Quando você vai na feira, quando você vai no mercado, o que você faz?
Outro dia eu fui buscar tomate no mercado e não levei. Falei, os tomates lá estavam muito ruins, tudo podre, tudo ruim e tal. Não levei o tomate para casa, só levei o alface. Só que Jesus, lá na frutaria de Jerusalém, ele foi lá e sabe o que ele fez? Esse tomate está podre, Jesus, esse aqui dá, não, esse aqui serve. Esse abacaxi aqui não tem jeito mais, não, esse também serve. Esse é Simão, esse serve. Esse é Natanael, não presta, presta. Porque na mão da pessoa certa, aquilo que para o mundo não presta, vai ser aperfeiçoado, vai ser limpo, vai ser purificado. E aí eu falo a verdade para você: estes homens que eram frutas podres lá em Israel, se tornaram homens cheios do Espírito Santo e que viraram o mundo de ponta cabeça. Foi ou não foi? Só que para o mundo eles não prestavam. Sim ou não? E o caminho para o encerramento, Lucas 5,32 diz: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Sabe qual é o nosso problema como igreja? A gente quer andar com gente pronta. Por quê? Porque a gente não quer ter trabalho. Porque quando você vai mudar alguma coisa, alguma estrutura, você vai se machucar, querido. Você acha que eu não me machuco com pessoas que eu amo? Claro. E quanto mais você ama, mais você se fere. Mas você vai desistir dela? Não, porque você ama. Você ama a tua mulher, ou você ama teu marido ou teu filho, aí ele pisou na bola e vai, ele disse: meu filho, eu vou levar ele para o orfanato. É isso que você faz? Ai, meu filho está dando um trabalhão, vou devolver ele. Você devolve? Não. Minha mãe diz assim: não tem mato para jogar filho. É ou não é verdade? Porque se ele está lá, um propósito de Deus. Olhe para alguém e diga: você não precisa ser uma pessoa perfeita para andar com Deus. Você não precisa ser perfeito para fazer a missão. Você só precisa ser uma pessoa dependente do Espírito Santo. Amados, quanto mais eu me lembro das minhas falhas, mais elas me empurram para o altar. Apóstolo, tem defeito? Irmão, se eu pegar um caderno daqueles de 10 matérias, dá para encher. Só que cada vez que eu me lembro dos meus defeitos, das minhas fragilidades, elas me empurram para o altar. Não existe ninguém perfeito, irmão. Escute: o eu tudo posso, você só vai poder se você estiver nele. Só. Cada estação carrega um segredo espiritual e vai sendo revelada a partir do tempo em que eu me movimento apesar de mim. Quando eu decido ser uma resposta, quando algumas respostas que eu não tenho, mas eu busco nele. Sabe por que a gente erra? É porque a gente se equivoca com o tempo de Deus e a estação de cada um. Eu não posso esperar a maturidade de alguém que chegou ontem. Eu vou ter que ensinar. E por falar em ensino, daqui a algum tempo já começa o ensino novamente, toda terça-feira, 19h30. Comece a validar o que Deus tem com você hoje. Sabe, amados, perder tempo é perder a oportunidade de fazer algo extraordinário apesar de você. Deus já fez coisas extraordinárias a partir de mim, mas quando olha para mim, eu sou pó e barro, irmão. Nem cabelo eu não tenho. Você está aí ou não? Se cabelo fosse qualificação, alguns homens da igreja estavam desqualificados já faz tempo, né, irmão? Eu, Luiz, quantos? Pastor Márcio, Ronaldo, nem se fala. Você está aí ou não? Eu encerro essa mensagem dizendo para você: Deus é o único que pode fazer coisas que não são como se já fossem, e é por isso que Ele escolheu você.
por isso que Ele escolheu a mim e a você. Ninguém está vendo nada em você, mas Deus já está vendo como se fosse. Ninguém tem expectativa nenhuma de você, mas Deus já está vendo como se já fosse. Porque infelizmente a gente é humano ainda, mas um dia receberemos um corpo glorificado. Deus pode resolver problemas de anos em meses, de meses em semanas, de semanas em dias, de dias em horas, de horas em minutos. E se Ele estalar o dedo, acontece imediatamente. Eu gostei do testemunho do Douglas sábado. Posso falar rapidinho? Douglas chegou aqui, eu liguei para ele: Douglas, tem um problema de energia, de luz aqui, está escuro, precisamos mudar aqui. Douglas, rapaz, ajuda a gente, vê as lâmpadas para a gente. Aí o Douglas me testemunhou que ele e a irmã Alessandra estavam falando: e o que a gente vai fazer agora? Os projetos acabaram do ano, agora tem o outro ano que os projetos não chegaram. Aí ele me disse: apóstolo, o senhor me ligou depois de 1 minuto. Alguém me ligou e me deu os 2 projetos para eu fazer. Aí eu disse para ele assim: então eu vou te ligar mais agora. Você está aí ou não? Glória a Deus. Aí eu te falo: eu sou perfeito? Não, mas eu tenho uma palavra. Você é perfeito? Perfeita? Não, mas você tem uma palavra, onde as manifestações de poder vão acontecer a partir de uma palavra, que já está aí dentro de você, mas vai se manifestar quando você abrir a tua boca, quando você fizer liberações, e o impossível vai acontecer. Por meio de quem? Diga: eu sou o meio. Aleluia, eu sou a resposta. Eu sou o meio, e eu tenho uma missão. Rinene, eis-me aqui. Você está aí? Você está aí ou não? Deus vai começar a dar acessos a pessoas que estarão a partir de hoje dispostas e disponíveis a fazer a vontade dEle. Se prepare. Deus que trabalha no Aion, que trabalha no Kairos e no Cronos, também é o Deus do já. Esse Deus que é o seu Pai, Ele também é Deus do já. Quem abre as portas para você não são as influências que você tem, não são os amigos que você tem. Quem abre as portas para você é o Deus dos acessos, é o Deus do já. Deus vai começar a dar acessos a pessoas que estarão dispostas, disponíveis a fazer a vontade dEle. O problema dessa igreja contemporânea é que se acostumou com o extraordinário. Ela se acostumou com a glória de Deus, e quando Deus se movimenta nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, você acha que é você. Deus está falando para alguém nesta noite: eu sou o Deus das pequenas coisas, mas eu também sou Deus das coisas extraordinárias. Eu sou Deus que opera no natural, mas eu também opero no sobrenatural. Eu sou Deus que opera no temporal, mas eu também opero no atemporal. Eu sou Deus do já. Você serve um Deus do já. Ele pode fazer o que faria em 10 anos, em 1 ano. O que Ele faria em 1 ano, Ele pode fazer em 1 mês. O que Ele faria em 1 mês, Ele pode fazer em 1 semana. O que Ele faria em 1 semana, Ele pode fazer em dia. O que Ele poderia fazer em dias, Ele pode fazer em microsegundos. E Ele, que é o Deus do já, está dizendo para você: aceita a missão do ID, aceita o Rinene, e a tua vida nunca mais será a mesma. Oh, yeah, yeah. Sabe por que o espírito da insatisfação nunca pegou Jesus? Porque sempre antes de um feito e um ato extraordinário, ele dizia: Pai, graças te dou. Esse é um tempo de romper com as cadeias do vitimismo. Gálatas 5 versículo 1 diz:
Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Aleluia, aleluia. Olhe para alguém e diga: nós entramos num tempo de cumprimento, e a nossa vida nunca mais será a mesma, porque o Deus do já está trabalhando. Já está trabalhando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Já está trabalhando em janeiro, fevereiro, março, abril. Já está trabalhando também os meses consequentes. Por quê? Porque o Deus que está lá no Aion, que também pode entrar no Kairos, que também pode entrar no Cronos, está dizendo: não importa a hora, o tempo, o lugar, eu sou Deus do já. E agindo eu, quem me impedirá? Principados, potestades, domínios, quem? Faraó, o governo humano, quem? Eu sou o Senhor dos exércitos. Quem pode parar o meu povo? Aplauda mesmo. Aleluia! Você está aí? Você pegar essa palavra, você vai sair. Você pode ter entrado engatinhando, vai sair voando aqui. Aleluia!